vocês não leem nada, vocês não veem nada. Por mais que a gente coloque no site, vocês não veem nada, vocês não leem nada. É uma coisa impressionante. Tá aqui, ó. Empresa estudável. Pertence. Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Aí não dá para ver. Empresa estudável. Pertence a uma das seleções. Basta ter rating. Todas que têm rating são estudáveis. 100 mais seguidas, 100 mais vistas ou 100 mais comentadas. Essas são as que têm balanço trimestrais. Então, você, para que ela entre nas estudáveis, tem que o pessoal votar para ter rating, ou tem que ser muito vista, muito comentada ou muito seguida. Então, é uma decisão da própria comunidade. Eu dou o que o povo pede. O OGX entrou, mas o povo comenta muito OGX, então eu boto das que não é um critério de empresa boa ou ruim, apesar que a maioria é boa. Assim, em média, as estudáveis são muito melhores que as não estudáveis. Mas tem estudáveis ruins. Não é um critério assim. Se eu vou fazer EBITDA, CAPEX e balanço trimestral, eu tenho que fazer das que a comunidade da Baster quer. E não das que eu decido. Então é assim que foi decidido. Então tá aí, Itaúsa, já fizemos. Então aqui, ó. Tem o balanço, né? Ó, aqui são as do rating. Todas que tem rating estão lá. As 100 mais comentadas, as 100 mais vistas, as 100 mais seguidas. Então vamos nos balanços. Já tem feito desse trimestre todas essas daqui. Mas vamos nessa semana para ver. Mas deu rolo, porque tem algumas que eu já fiz na semana passada. Vai repetir algumas, que são as do último dia. Por isso que eu ia fazer de 15 em 15 dias esse chat, porque aí não dava esse rolo. E cadê para eu lembrar as que já foram feitas na semana passada? Aí a gente repete. Então, ó, vamos rapidinho, porque são muitas. Se repetir, repetiu. O pior de repetir não é repetir. O pior é que eu falei uma coisa semana passada, vai chegar essa semana eu vou falar outra, totalmente diferente da mesma empresa. Aí os caras vão ver que eu não entendo porra nenhuma. Mas eu vou dizer, eu concordo que eu não entendo. Quem entende é o Cenezino e o Mini. Mas eu enrolo bem pra caramba, cara. Eu enrolo muito bem. Todo mundo acha que eu entendo. Aí o pessoal fala, mestre Baster, o que você acha dessa empresa? Eu vou lá, olho, não acho porra nenhuma, nada, meu Deus do céu, não tenho a mínima ideia do que acontece com a empresa. Mas aí eu dou uma opinião lá e o pessoal acha que eu entendo. Quando eu dava palestra de opções lá na Expomania, o pessoal falava, pô, parece que tu não entende muito desse negócio de opções. Eu falava, não, eu não entendo mesmo não. Mas eu entendo as merdas que vocês fazem. Disso aí eu entendo muito melhor que esses caras aí. Então, é a mesma coisa. Eu não entendo por exemplo, o Luke Teixeira entende muito mais do que eu. Chegou aqui outro dia, não sabia porra nenhuma, só falava besteira. Aí começou a estudar, já entende muito mais do que eu, não tem nem comparação. Então, esse Luke Teixeira, por exemplo, seu Cenezino e o Milha, esses aí é sacanagem. Até o Luke Teixeira aí entende muito mais do que eu. Mas é a mesma coisa. Eu não entendo muito de analisar a empresa não, tô falando sério. Mas eu entendo das merdas que vocês fazem. Isso aí eu entendo mais do que todo mundo. Não tem nem comparação. Mas eu tô agora sem sacanagem, falando sério. Porra, o que o Luke tá entendendo de análise de empresa é sacanagem. Porra, e ele chegou aqui há pouco tempo no site, não é que era retardado não,
sabia, mas não sabia muito, começou a estudar e tá sabendo pra caceta. Então, qualquer um. Você vê como eu enrolo bem? Ele acha que não entende nem um décimo do que eu entendo. Eu enrolo bem pra caramba. Impressionante, propaganda é a alma do negócio. É, o Luke tá sabendo pra caceta. E chegou outro dia, estudou, então todo mundo pode aprender. O Murilo, por exemplo, sabe muito de análise de empresa, mas ele meio se enrola, sabe? Ele fala demais, eu não consigo ler, aí eu comento sem ler o post dele. Aí às vezes não tem nada a ver, ou tô discordando de uma coisa que eu concordo, aí depois ele fala de novo, aí eu acabo vendo que eu tô discordando de uma coisa que eu concordo, aí eu dou uma enrolada, começo a falar de violino, de violoncelo, aí ele esquece o que eu falei e começa a falar de violoncelo, aí fica todo feliz lá. Ou flauta e tal. Exatamente. Aí começa a falar de flauta e tal, aí ele esquece que eu estava discordando do que eu concordo, que eu estava falando besteira. Mas é complicado, porque além de eu não entender, eu não leio nada do que os outros escrevem e saio comentando. Então é difícil pra caramba. É difícil ser Baster. Não é fácil não. Porque é fácil quando você entende. Quando você não entende chongas e tem que ficar comentando e comentando sem o outro, sem ler o que o outro escreveu, não é fácil não, cara. Não é fácil não. Fácil é que nem o Milho Cenezino, lê o release, vai lá, assiste aquele negócio, webcast. Nunca assisti um webcast na minha vida, nunca li um release na minha vida, acho o release tudo enganação. Os caras botam, ó, quer ver? O release eu até olho, mas eu olho da seguinte forma: falou em lucro, então foi bom. Falou em EBITDA, já não foi tão bom e tá te enrolando. Falou em receita, ferrou, ferrou. É a maior enganação do mundo. Não, mas eu leio, pode escrever um monte que eu leio, mas eu só leio as três primeiras. Três primeiras. Não, CAC, não vale. Só compra ação para você ser sócio e compra ON. Só vende opção do que você comprou porque você queria ser sócio. Se não, aprende a fazer venda coberta sem ação ou trava de baixo. Não tem o menor sentido comprar ação para fazer venda coberta, porque se a ação for ruim, você vai perder se a empresa for ruim. Então não faz o menor sentido. Então, os caras lê release, webcast, visita a empresa, aí é mole analisar, que nem o Milho Cenezino. O Cenezino lê uma bíblia, cada empresa ele lê uma bíblia. Aí é mole. Agora quero ver analisar que nem eu, que não olho nada. Entendeu? Não olho nem o quadro da Baixa.com. Então, porra, aí que é fogo analisar. E eu criei a categoria das empresas nem óleo. Tem as nem óleo ruim e as nem óleo boa. Eu tô querendo. E olha lá. Eu tô querendo criar um. Mas eu vou dizer pra vocês. Eu sou um cara bom pra caramba em sugar. Sempre fui. Eu passei de ano, fiz 2 faculdades, passei tudo só sugando. Aí o Mili fala uma coisa, eu aprendo. O Cenezino fala, eu aprendo. Eu sugo. Aí você vê, tem lá vídeo de CTIP, na área de ações, tem vídeo de EBITDA, de CAPEX, tudo feito por mim. Aí eu vou lá repetindo o que o Mili Cenezino fala, todo mundo acha aquilo que eu tô falando, mas assim eu sugo. Eu sugo ali, pá. E, por exemplo, eu fico explicando EBITDA, CAPEX. Às vezes eu explico o fluxo de caixa líquido CAPEX, nego entende. Aí o Mili vai explicar, começa porta, aí ninguém entende porra nenhuma. Apesar que ele sabe muito mais do que eu, entendeu? Aí eu tenho que traduzir, dar uma traduzida. É que nem o livro do Mili. O livro do Mili é espetacular, sensacional, uma pena. Eu estou tentando entender por que não vende tanto, porque deveria vender. É um livro espetacular. Mas eu tive que traduzir. O Mili, pode perguntar ao Mili. Eu traduzi, até ele gostou. Ele falou, e agora eu entendi.
Ele mesmo falou, agora eu entendi. Porque ali eu dei uma ajeitada e tal. Pá, porta. Não, porta, não pode ter porta no livro. Aí é esperto. É, como é que é? Pica das galáxias. Mas livro do Milho espetacular, pessoal. E outro livro espetacular, o do Predador. Aliás, meus livros estão todos em promoção, hein, pessoal? Aproveita, tá tudo em promoção. Tudo pela metade do preço, meio dólar, sei lá. Então vamos lá, porque eu tô atrasado, cara. Nem sei porque eu tô perdendo meu tempo aqui falando tanta besteira. Um, dois, três. Então, pessoal, análise do terceiro trimestre. Esse é o segundo vídeo. Talvez repita algumas. Se repetir, eu peço desculpa, mas vamos lá. A Get, o grande problema da Get no momento é essa transferência das ON para a Unit. Eu pessoalmente não gosto, eu não quero ter Unit, porque me obriga a ter PN, para mim sócio é só ON, então para mim esse é o grande problema da Get. Em termos de balanço, ela vem até se recuperando da crise, vem agora apresentando balanços melhores, ainda não tão bons quanto antes da crise, mas voltou a ter balanços bons, permanece equilibrada, com dívida equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo, então uma empresa boa, mas que para mim é um dado de governança horroroso. Uma coisa é a empresa que tem PN, ON, sempre teve e tal, é ruim, e às vezes a PN não tem tag along, e às vezes a ON tem pouca liquidez, mas tá bom, paciência, ela sempre foi assim. Outra coisa era uma empresa que tinha ON e que toma a decisão de não ter mais ON, de passar a ser Unit. Então, para mim, é um dado péssimo de governança, de falta de respeito com os minoritários. E é aquele negócio, né? O que acontece? Empresário é tudo igual. Eles vão te dar o que eles são obrigados a dar. Quando fala, o empresário nos Estados Unidos, na Europa, respeita porque é obrigado a respeitar. Ele vem aqui para o Brasil e começa a aprender as malandragens. Alliance, né, empresa de shopping, não faz rolo de misturar lucro com valorização dos imóveis com lucro. Os dados são bons. Eu esqueci, eu tenho que... Pessoal, me lembra aí, eu tenho que ajeitar aqui a categoria, né? Eu estou usando o chat para ajeitar a categoria. Então, crescimento expressivo, né? Os dados são bons, né? Bem equilibrado até, não tem nada a falar. Bom, tá com não recorrente aqui no terceiro trimestre, andou piorando, né? Esse ano ela deu uma piorada. Não sei bem se é não recorrente, teria que olhar bem. Porque, na verdade, voltou mais ou menos igual, não recorrente, sim. Então os dados não estão tão bons assim, né? Deu uma piorada aí. Tem empresas do setor que estão melhores, né? Principalmente a Multiplan. Alpargatas, né? Então, empresa de dividendos. Vamos ver o histórico. Tem que sempre ver o histórico do payout, pessoal. Não adianta olhar o payout do momento, porque distorce muito. Então, mais ou menos, né? Esse ano tá até com payout mais alto. Vamos ver como é que vai fechar. A margem do setor tende a ser baixa, mas vem diminuindo. Não são dados excelentes, não. São dados bons, né? Equilibrada, né? Conservadora, tem dinheiro em caixa, praticamente a dívida toda em caixa, uma dívida bem baixa, fluxo de caixa líquido positivo. É aquela que, assim, é boa,
mas tem que tomar umas cervejas, sabe? Arezzo mais interessante, né? Crescimento moderado. É isso aí mesmo. Arezzo mais interessante, né? Sempre mostro para vocês aqui o comparativo, né? Veja que as duas maiores margens do setor, Graziotin e Arezzo, né? Desse setor aqui. Então a margem dá para comparar no mesmo setor. Então Arezzo mais redondinha, né? Mas você vê que é uma curva de lucro bem mais interessante, né? Vamos voltar lá que vocês vão entender o que eu falo que é lucro consistente. E assim, eu concordo que o EBITDA é importante olhar também em algumas empresas, mas ignorar lucro para mim nem pensar, porque e não importa se outros consultores discordam de mim e eu discordo deles, eu não sou dono da verdade, o que importa é que todo mundo aqui trabalhe sério. Então você vê que é uma curva de lucro que não sai do lugar peraí. Já tem alguns anos que não sai do lugar, desde 2010. Aí você olha aqui a Arezzo, vai crescendo, né? Então, mais regular, margem mais alta, extremamente conservador, o que alguns não gostam, outros gostam, mas totalmente equilibrada, né? Dívida baixíssima, fluxo de caixa líquido positivo. É uma empresa redondinha, né? Esses bancos pequenos, eu pessoalmente não vejo o menor interesse, né, em banco pequeno no Brasil. Pode ter interesse em outros países, mas você vê os dados piores do que dos bancos grandes. Não tem ON, só tem PN. Tudo bem, a PN tem até tag along, mas não tem ON, só tem PN. E os dados piores, para que você vai assumir o risco de um banco pequeno se o dado é pior do que dos bancos grandes? Com os bancos grandes do Brasil, eu realmente não vejo o menor interesse em banco pequeno. Mesma coisa da Ecoval, só tem PN, e os dados bem piores do que dos bancos grandes. Então, você vai ver a curva de lucro e cotação dos bancos grandes é uma reta para cima. E desses bancos pequenos não é. Assim, eu não vejo o menor sentido. Eu não sei para que se meter. Tem o Paranabanco, que é interessante, mas tem um problema sério. Só tem liquidez na PN, a ON não, e a PN não tem tag along. Então, eu cada vez estou mais radical nisso. Eu não quero nem tomar conhecimento de PN. Para mim, PN PN sabe, nem sei o que é. É um nojo, é um negócio criado. Como é que o cara pode ficar vendendo a ação da empresa sem perder participação? Tá te chamando de otário, cara. Pô, sabe, é criado. O que acontece? Fizeram bolsa no Brasil e aí os empresários brasileiros, com essa mentalidade de empresário brasileiro, falam: eu vou botar ação na bolsa para quê? Para ficar um monte de gente de sócio? Aí, no Brasil, como se dá um jeito em tudo, o nego falou: não, olha só, nós vamos fazer aqui um negócio chamado PN. Aí você vende 90% das PN, se enche de dinheiro, e as ON você não vende. Você continua com controle total, faz o que você quiser. Depois, se você quiser vender o controle da empresa, você chega para o outro que vai comprar e fala assim: ó, você compra aqui as ON, as PN a gente faz algum rolo aí para ferrar com os caras. Então, é um nojo esse negócio de PN, é um nojo isso, é um nojo. Aí a bolsa vem e faz o novo mercado e diz: olha, agora quem quiser entrar é só no novo mercado, e outras vão ter que se adequar ao novo mercado aos poucos. E aí já virou que nada disso. Então, ao invés de fazer coisa séria para a bolsa crescer, que seria isso, olha só,
Quem quer entrar na bolsa agora é novo mercado, só a N com 100% de tag along. E as outras vão ter um prazo para se adequar. Não quer, sai da bolsa. Mas não, aí fica com medo, não sei o que, e aí fica... Então, PN é um nojo. É um nojo, um nojo, um nojo. Eu não quero nem... Sabe, não interessa que a empresa é boa. A ON não tem liquidez, a PN não tem tag along. Se você só pode ter PN, então eu vou comprar debenture, cara. Prefiro. Vou comprar, pô, sei lá, NTNB, eu vou comprar debenture. Prefiro comprar debenture. Se é para ficar comprando título da empresa, compro debenture. Não vou ficar comprando PN. Nojo, nojo. Bom, setor complicado, né? Brasil Property. E aí começa a fazer dívida, termina em prejuízo. É a mesma história esse setor, também uma porcaria. Sabe, você vê aqui a dívida, vai de dívida, vai de... Tudo bem, eu falo para vocês que dívida não se analisa pelo número absoluto, né? Pelo só olhar, a dívida cresceu. Tem empresa aí que a dívida é 0,10 do patrimônio e EBITDA, dívida EBITDA, né? 0,50. Aí a dívida é 100 milhões, vai para 150. A dívida subiu 50%. Sabe? Não interessa. Você está devendo R$1, agora passa a dever R$1,50. E daí? Então, realmente, só olhar o número absoluto não quer dizer nada. Mas sabe quando a dívida passa de 2 bilhões para 5 bilhões? Pô, tem que ter bom senso. Cara, vamos, porra, pelo amor de Deus, porra. Sabe? Porra, 2 bilhões para 5 bilhões, aí vai, o lucro de repente, aí vai o lucro, vai para 1 bilhão. Porra, sabe? A dívida vai de 2 bilhões para 5 bilhões e o lucro vai de 300 milhões para 1 bilhão. Porra, só não vê quem não quer. Aí o que acontece? No ano seguinte, o lucro cai para 70 milhões. Porra, vocês têm que ter bom senso. É isso que eu falo, que eu estava falando aqui no início. Eu não entendo que nem esses caras, não. Mas eu entendo dos paranoá, das malandragens, entendeu? Isso é só você olhar, tem que ter bom senso. Não adianta ficar dizendo, o lucro aumentou. Para que isso? É mágica, cara. É mágica o lucro aumentar de 300 milhões para 1 bilhão e 200? Então agora a empresa está fabricando dinheiro? Porra, você tem que ter bom senso. Como é que terminou? Terminou em prejuízo. Sabe, ainda mais esse setor. Esse setor não dá. Tudo bem, tem a Zetec, mas tirando isso, cara, não dá. E aqui tem que mudar. Não é mais crescimento, não é mais porcaria nenhuma. É alerta. Tá dando prejuízo. Então é isso. Então, tem a análise de empresa, que é o que o Mille e o Cenezino faz. Eu faço análise dos Paranoê. Entendeu? Braskem. A Braskem é uma história longa, né? É uma empresa que sempre vai explodir, vai não sei o que, vai ficar muito boa. E eu ouço isso há 100 anos. E assim, melhorou de novo, de vez em quando ela melhora, mas depois piora, melhora, e depois piora. Se vocês olharem aqui a curva de lucro dela, melhora, piora, melhora, piora, melhora. Mas EBITDA. O EBITDA tá melhor, realmente. Mas, assim, eu olho o EBITDA, mas eu quero lucro, cara. Paranoê. Mas... exatamente, o Murilo definiu bem. Braskem é a empresa do futuro há 20 anos. Então, me faz 5 anos de lucro consistente. E não vem com essas coisas de lucro que vai de 700 milhões para 2 bilhões. Aí, sabe, aí não dá. Aí não dá, sabe? Não vai esses negócios, não. Entendeu? Aí, porra, a mágica, tô fora. Tô fora de mágica. CETIP,
Dados muito, muito bons. De vez em quando o milho acerta, sabe? Assim, uma vez ou outra ele acerta, entendeu? Mas também é o seguinte, fica chutando sem parar, uma hora acerta. Então, empresa redondinha. Qual é o dado ruim? O dado ruim... Eu não gosto de ficar especulando sobre notícia. Quando a notícia sai e vira verdadeira, a gente toma atitude. Então tá essa notícia aí de se juntar com a Bovespa. Para mim não faz a menor diferença. Se realmente ela se juntar com a Bovespa, aí para mim é uma coisa... E você vê como é interessante. A Bovespa diz que está se unindo com a CETIP. A CETIP diz que não é bem assim. Os sócios da Bovespa estão achando excelente. Os sócios da CETIP não estão gostando. Então, aí você vê para quem que é boa essa união, né? O cara fala que tá namorando a mulher e vai casar. A mulher fala assim, não, fiquei com ele um dia aí, não sei o que e tal, mas sei lá, sabe? Então, eu bebi aquele dia e o cara já tá achando que vai casar. Então, não dá para comparar a governança dessa empresa com a Bovespa. Aí o pessoal argumenta, não, a Bovespa e tal, consegue ter lucro, não sei o que, eu sei, mas acontece que tem que analisar a empresa como um todo, né? Eu não me conformo com uma empresa que podia ter 10 milhões de clientes, ter 200, 300 mil, porque fica num pensamento de curto prazo. E é o seguinte, por mais que ela dê lucro, porque ela tem aí um monopólio e tal, meu amigo, existe uma realidade na vida. Se você não assume um mercado, alguém vai assumir. Então, o que acontece? Ela fez uma série de coisas aí para dificultar a entrada de outras bolsas, mas um dia vai entrar. Não vai ficar um país com 200 milhões de habitantes, um dos 10 maiores PIB do mundo, com essa bolsa ridícula para sempre. Meu amigo, um dia os americanos vão vir aí. Porque o mercado do Brasil para ganhar dinheiro com corretagem, ou emolumentos, ou o que seja, é um absurdo de bom. É talvez o melhor mercado do mundo. A Bolsa do Brasil é a menor bolsa do mundo. Se você colocar em proporção à população do país e ao PIB do país, é disparado a menor bolsa do mundo. Então, um dos maiores, assim, oportunidades e mercado no Brasil é bolsa. É a pior empresa do Brasil nesses termos. Então, não me venha com essa, que a Bovespa é bem administrada. A Bovespa é pessimamente mal administrada, mas dá lucro. Claro que dá lucro. É óbvio que dá lucro. É uma moleza para ela dar lucro. Qualquer idiota administrando aquilo vai dar lucro. Até o dia que não vai dar mais. É uma realidade, não adianta. Isso vale para qualquer coisa na vida. Se você não comparece, alguém comparece. Se você não ocupa algum espaço, alguém ocupa. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 100 anos. Se você não ocupa, alguém ocupa. Não adianta. Pensamento de curto prazo, mas o mercado está aí. Tem 190 milhões e 500 mil pessoas no Brasil fora da Bolsa. Não tem nenhum... E sendo que... Tá bom, não vamos dizer que todos esses possam operar na Bolsa, mas tem 10 milhões de classe média fora da Bolsa. Não tem país no mundo com essa oportunidade. Então, o CETIP redondinha juntou com a Bovespa, se eu sou sócio, meu amigo, um abraço. Um abraço. Mas não juntou, só tem que tomar atitude depois que acontece. Não adianta ficar estéril. Copasa, né? Sofrendo aí com a crise hídrica, igual a Sabesp. Vinha muito bem, é um mercado muito bom. Agora vamos ver, né? Vai fechar um ano ruim e assim, 2 anos ruins é aquele prazo para o sócio dizer, peraí, vamos ver o que a gente vai fazer.
Um ano, uma empresa que sempre foi redondinha, eu acho que não é razão para você ficar histérico. Se te deixa muito histérico, para de comprar. A quarentena não é necessariamente assim. Não é porque você põe uma empresa em quarentena que você é obrigado a sair. Apenas você não quer mais comprar, você pode botar em quarentena. Se ela é aquela máquina de fazer dinheiro, né? Literalmente uma máquina de fazer dinheiro. Essas aí são aquelas que eu nem olho, sabe? Eu não olho, cara, eu não olho o balanço da Cielo. Pode brigar comigo, pode dizer que eu sou idiota, pode humilhar e morrer do coração. O Cenezino não, porque o Cenezino é um lorde. E é mesmo, o Cenezino é um lorde, cara. Eu poucas vezes conheci. O Cenezino é daqueles caras que anda nas nuvens, sabe? Você fala com ele, ele tá lá em cima andando na nuvem. Mas não é tipo, anda na nuvem doidão, não. É um lorde, cara. Então, o Cenezino, quando eu falo essas besteiras que eu boto no mural, ele consegue corrigir a besteira que eu falei sem discordar de mim, sem entrar em atrito. É uma coisa assim. É um lorde, é um cara assim, daqueles caras que estão. Tô falando sério, não tô brincando não. E eu não tô falando mal do Milho, o Milho é sensacional. Adoro o Milho, ele só é meio alto. Eu achava que o Milho era baixinho e o Milho é alto. Mas isso me confundiu. Mas o Cenezino é realmente um lorde. Se ele fosse inglês, ele ia ser Sir. Sir Cenezino. Agora todo mundo, por favor, eu como rei da Baixa.com decretei que o Cenezino é Sir. Então todo mundo, por favor, passa a chamar o Cenezino de Sir Cenezino. E o Mili também é um cara que assim ensina sem, sem querer nada em troca. Tô falando sério. Assim, por exemplo, o Mili dá esses cursos. Não, mas o Mili não vai ser Sir, não. Só o Cenezino. O Mili dá esses cursos e assim, ele não toma conhecimento de nada, ele quer ir lá ensinar. Se ele não tiver que pagar a passagem e a estadia, ele não se preocupa com nada, ele quer lá ensinar, ajudar as pessoas. É sensacional mesmo. Entendeu? É claro, ele recebe a parte dele, mas ele não está nem aí. Ele quer ir lá ensinar e ajudar as pessoas. Então, eu fiquei enrolando porque eu não vou falar de Cielo. Cielo nem olha, a dívida aumentou, dane-se. Está fazendo aí um investimento, dá para ver aqui pelo fluxo de caixa de investimento. A empresa está investindo porque é, tem concorrência, tem não sei o que, tem não sei o que lá. E ela está investindo. Direcional, esse negócio de. Assim, se você olhar esse setor, ela está até mais equilibrada que as outras. Mas assim, uma das coisas que vocês têm que parar, vocês não têm que ter a menos ruim do setor. Às vezes fica assim, mas pro setor ela é a menos ruim, e daí? Vocês têm que ser sócio de empresa boa. E assim, ela até não está extrapolando em dívida, ela é mais equilibrada. Mas sabe, não é boa. Assim, essa já é aquela que tem que ser aquela boate com a luz piscando. Aí todas as mulheres estão de roupa preta. E aí você toma umas Ambev e aí dá para achar essa direcional boa. Mas tem que estar todas de roupa preta. Naquela boate piscando assim. Pá, pá. Pior que eu mexo a mão. O mais idiota aqui no chat é que eu mexo a mão. Volta e meia eu faço gesto com a mão assim pra vocês. Ai, ai, tá. Ih, tinha Eletropaulo, acho que eu pulei de propósito, porque. Ih, pessoal, tem que andar rápido. Eu tenho que andar rápido, porque eu tô atrasado. Eletropaulo.
Eletropaulo sempre foi uma confusão de não recorrente. Eu falei isso esses dias, olha só. Não recorrente, é assim. Porra, eu falo como homem porque eu sou homem, mas vale pra mulher também. Isso é verdade. Eu vou falar uma coisa aqui, meus amigos, nós estamos em 2015. Então, porra, olha só. Vamos parar de se preocupar quem dorme com quem transa com quem. Pô, 2015, cara, pelo amor de Deus. E vamos parar de negócio de porra, não respeitar a mulher em 2015, pelo amor de Deus. Sabe? Então, porra, 2015, cara, anda pra frente. Então eu tenho, nem sei o que eu ia falar, mas eu tenho o maior respeito pelas mulheres, sério mesmo. E aliás, eu não tenho respeito nenhum pelas mulheres. Porque ter respeito pelas mulheres já é uma coisa meio assim. Eu apenas respeito mulher igual eu respeito o homem. São coisas iguais. São diferentes, mas são iguais. Na verdade, são muito melhores. São superiores, na verdade. Essa que vai trabalhar. Se homem ficasse grávido, a humanidade acabava. Porque o homem é um frouxo, entendeu? Vai trabalhar dando ponto, como eu trabalhei no Souza Guiar de noite dando ponto. A mulher chega lá, puta, acabou a anestesia. Dane-se, dá o ponto nela, ela fica conversando com a amiga e você furando ela. Aí o homem chega, tem que dar um ponto, cara. Primeiro que ele chega todo ensanguentado, aquela coisa nojenta, não sei o que, cheirando mal. É o que o Murilo falou, é o que eu tava tentando falar. Tem que respeitar todo mundo e, na verdade, não tem que respeitar, independente de ser mulher, homem, gay ou o que for, tem que nem saber. Você respeita o próximo. Assim, uma das coisas espetaculares do Brasil é que você nem sabia a religião do próximo. Agora já está começando a ter um pouco isso. Então, você não tem nem que saber muita coisa do outro. Você não tem nem que saber se é gay ou não é gay. Isso faz a menor diferença. Entendeu? Como é que você sabe que alguém é gay? Você foi lá e dormiu com ele? Aí tá bom, mas isso é um julgamento. Você não tem que julgar ninguém, você tem que respeitar o próximo, você não tem nem que classificar, você não tem que classificar religião, você não tem que classificar opção sexual, você não tem que classificar raça, que raça de ser humano, sabe? Então você não tem nem que classificar. E você não tem que classificar homem, mulher, gay, nada, você respeita o próximo. Então, o que eu ia falar do não recorrente? Cara, porra, um dia a mulher sumiu, desligou o celular, e aí fala que tava no cabeleireiro, tudo bem. Um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, porra, já não vai dar mais, né, cara? Já não vai dar mais. Então aqui, ele é Eletropaulo. Não recorrente toda hora, vai se danar, pô, tô fora. Só pra analisar eu vou ter que ficar descontando não recorrente sem parar. Então vai se danar, pô. E já ia se danar quando dava lucro. Agora então, porra, vai no cabeleireiro todo dia, pô, tá achando que eu sou otário? Não é assim não. Mas o Murilo, é o que o Murilo falou bem. Eu boto camisa rosa e que se dane, ninguém paga minhas contas, é isso mesmo. E se quiser achar que eu sou gay, acha. Vai pagar a conta lá em casa? Paga a conta aqui que aí eu deixo achar o que quiser sobre mim. É isso mesmo. Paga a conta. Paga a conta, pode dar a opinião que quiser, pode falar de mim que quiser. Já abri outra aqui, Equatorial. Tem um não recorrente aqui, é óbvio, né? Na verdade tem 2 não recorrentes. É só botar o mouse aqui e ver.
Mas é uma empresa que vem, assim, recuperando, mais uma que vem recuperando da crise energética. É aquele negócio, vai se meter no que não entende, querer se meter? 2013. Foram se meter. Agora o que acontece? A empresário é fogo, rapaz, é fogo. Teve lá a crise energética, se meteu, baixar o preço, não sei o que lá. E o que aconteceu? Agora eles estão começando a ter mais lucro do que tinha antes do rolo. Porque aí, como teve o rolo, o governo ficou na mão deles. Porque o governo fez o rolo, aí ia quebrar tudo, ia ficar sem energia. Sem energia você perde a eleição. Falta energia, você perde a eleição, porque o povão não pode ver novela, aí ferrou. Aí perde a eleição. Aí ficou na mão deles. Aí disse, não, agora eu vou voltar a produzir, mas olha só, vai diminuir o imposto, vai não sei o que, vai aumentar o preço, a conta de luz vai aumentar todo dia, agora eles estão tendo mais lucro do que tinha antes. Esses caras são fogo, rapaz, ficam falando assim, não vai querer investir no Brasil porque é governo comunista, porque é governo comunista, empresário está lá preocupado com o governo comunista. Porra, empresário investe na Coreia do Norte se dá para ter lucro. E governo comunista, estão cagando para governo comunista, ideologia, não sei. E como se empresário gringo não tivesse acostumado com governo de porcaria na América Latina. Porra, e alguma vez teve governo bom na América Latina em algum país? Então, sabe, os caras querem ganhar grana, não tá nem aí pra nada, que se dane, e tá aí já lucro explodindo de novo. Vamos para outra. O que eu posso falar dessas empresas? A Estácio. Aqui é o negócio, é o seguinte. Hoje eu tô falando muito desse tema de homem, mulher e tal e tudo mais. O que acontece é o seguinte, meu amigo, porra, tu é aquele cara assim, tipo sungão verde e tal, não sei o que e tal, dos Paranoá, mas, porra, aquele cara meio feião, sabe? Aí, porra, vai ali na night, porra, aquela, porra, princesa, não é que você chegou e conseguiu, porque às vezes na luta o cara consegue. Chega lá, é feião, mas tem um bom papo, que negócio, as mulheres ficam nesse negócio, pô, pode ser que o cara feio seja legal, porque só tem vagabundo na rua, então, não sei o que, aí... Pode ser até que consiga. Agora, porra, aquela princesa começa a olhar pra você, te paquerar, porra, cara, tem que ter semancol, tem alguma coisa errada aqui. Não é comigo isso. Porra, não pode ser. Então, esse é o problema da Estácio e da Croton. Você não pode ser sócio? Pode. Pode ser sócio. Exatamente, Tafarel. Ainda é o seguinte, tem umas que não enxergam bem. Tem isso também. Tem umas... tem as que não enxergam bem, tem as seguinte. E acontece isso. Acontece com homem e com mulher, porque agora tá igual, entendeu? E tem que ser igual mesmo. Não tem dessa. Isso aí é um nojo. É um nojo. Vou falar pra vocês de novo, porque... o cara anda com todas as mulheres do bairro. Ele é o fodão. Aí a mulher fica com 3, porra, ela é piranha. Vai se danar, rapá. Porra, nós estamos em 2015, deixa de ser ridículo. Então, Então, o que acontece? Às vezes, é tanta experiência ruim que, porra, eu vou aturar esse cara horroroso... Ou essa mulher que não se encaixa muito nos meus parâmetros, porque, porra, já foi tanta experiência ruim, quem sabe agora dá certo. Então, às vezes você até tem chance, ô feião. Às vezes você tem chance. Mas, sabe qual é, né? Então, a Croton e a Estácio, porra, tava uma merda, de repente, porra, lucro, desconfia, cara. Desconfia, porque, cara,
Não dá para a empresa ruim ficar boa da noite pro dia. A Estácio até menos que a Croton, mas a Croton, então, porra, era assim, uma porcaria, ficou a melhor empresa do mundo. Você pode ser sócio, mas alguma coisa aconteceu que essas empresas ficaram boas da noite pro dia. E aí você tem que desconfiar. Você pode ser sócio, mas essa alguma coisa pode desaparecer. E a Estácio, eu tenho assim um pé atrás com o pessoal. Veja bem, é uma faculdade muita enrolação, cara. Então, eu sempre falo para vocês, tem que conhecer a empresa. Ela faz lucro, tudo mais, mas é uma faculdadezinha que não está muito preocupado com o ensino. E eu não gosto de empresa que não está muito preocupada com a essência dela. Tudo bem fazer lucro, mas, sabe, sei lá, né? A Eternit é o seguinte, é exatamente o que o Alejo está falando, é uma fábrica de diploma. Isso dá lucro? Eu sei, tem esse lado, mas para mim a mentira não a mentira um dia dá errado, sabe? É a experiência que a gente tem de vida. Você começa um relacionamento e você tem um creu. Não precisa ser no primeiro dia, né? Porra, você tá chegando na mulher ali ainda conversando, a mulher com o homem também. Porra, aí você tem lá um creu, já quando... Pô, vou te falar a verdade. Aí a mulher já sai correndo, já fica com medo. Então, você tem um creu, mas assim, você viu que o relacionamento vai ser sério, fala o creu logo, porque a mentira um dia vai aparecer e vai ser mais sério e vai dar merda. Então, quando você é uma instituição de ensino que a tua última preocupação é o ensino, eu não gosto de ser sócio, não é por questões ideológicas, ou de amor, de romance, de beleza, não, é porque eu acho que um dia vai dar errado. Não, mas veja bem, mercado de trabalho até tem. Aí eu discordo de você, Tafarel, porque é o seguinte, faculdade não ensina mais nada, escola não ensina mais nada mesmo. Me ensina mais ou menos. Agora já estou discordando do que eu falei há um minuto atrás. Aí puta merda. Isso dá nó na cabeça. Chance no mercado qualquer um tem. Mas é uma enganação, né? Veja bem, a Eternit é assim. O teu psiquiatra fala assim, cara, tu tá ficando doidão. Então, vai ser sócio da Eternit, porque aí você pode ficar falando de amianto, pode ficar falando de lucro que caiu, de dívida, você fica lá histérico com o Eternit o dia inteiro. E aí, de repente, você fica mais calmo. Então, a dívida da Eternit aumentou, mas extremamente controlada. Em relação ao patrimônio, 0,35. Você tem que ver em relação ao patrimônio, se não for empresa que gira muito sobre o patrimônio, aquelas empresas que o patrimônio é 1 bilhão e a receita é 8 bilhões. Não adianta, vai distorcer, porque o patrimônio é muito pequeno. E em relação ao EBITDA, nesse caso o EBITDA é muito bom, é muito melhor ver em relação ao EBITDA do que em relação ao lucro. 0,95 até uns 3 está tranquilo. Então a dívida está tranquila, a margem está caindo. Veja bem, nós temos uma crise sistêmica. Isso é uma realidade. Então certos setores vão sofrer. É diferente quando você tem um sofrimento específico da empresa ou do setor. Está havendo uma crise sistêmica. Algumas vão se sair melhor. Então, essa queda de margem, 1, 2, 3, 4 anos, é uma coisa para ficar de olho, sim. Tem que ficar de olho. Mesmo no EBITDA está caindo. Então, eu acho que a Eternit passou de uma empresa bem redondinha, bem equilibrada, para uma que, assim, já foi no cabeleireiro já algumas vezes.
Então, não, mas ainda é uma dívida bem equilibrada. Ainda é uma dívida bem equilibrada. Mas eu acho que passou por uma empresa de... É melhor eu dar um estudo... Sabe? É porque tem as empresas que você... Porra, eu não vou nem olhar essa porra, Cielo. Assim, uma vez por ano eu olho os balanços anuais. Mas Cielo eu nem olho, na verdade. Tem outras que eu olho o balanço. Mas olho o balanço, mas tô confortável. A Eternit já não é uma empresa que ficou ruim, mas não dá para ficar confortável. A Gafisa, tchau, né? Também nem olho. E a Gafisa é a história aqui que você vê nessas construtoras. Porra, dá lucro, tem margem. Aí a dívida vai de 1,5 bilhão e meio para 3 bilhões. E a receita também praticamente dobra. E o lucro fica ali, aquela margem, 7%. Meu amigo, esses caras querem fazer receita. Eles querem fazer receita, porque receita, o dono, os diretores, fica todo mundo ricão. Lucro que se dane. Então, sabe, teve uma época aí que virou modinha, Gafisa, Rossi, não sei o quê. Tá aí o resultado da modinha, 1 bilhão de prejuízo. Alguém vai pagar essa conta. Aí nesse mesmo ano que dobra a dívida, dobra a receita, porra, fluxo de caixa líquido vai para 1 bilhão e 400 negativo. Então, meu amigo, alguém vai pagar essa conta, vai ser você. Então isso aí também não é nem para olhar. Setor de construção, prejuízo, dívida imensa. Perde teu tempo com essas coisas. Aí aqui tem uma empresa redondinha, né? Graziotin. Essa aí é redondinha. Vai no cabeleireiro, mas deixa o celular ligado. Vai todo dia da semana no cabeleireiro. Meu dia de cabeleireiro é quarta-feira de tarde. O telefone do cabeleireiro é esse. O celular tá ligado, qualquer coisa, pá, não sei o que, pá, e tranquilo. Então, aqui é tranquilo. Aí aqui, esses bancões, 300 bilhões de lucro. Acabou. 300 bilhões de lucro. Então acabou a análise. Qual é o lucro do Itaú? 300 bilhões. Acabou. Próxima empresa. A Graziotin tem isso, Alejo, é verdade. Você tem razão, bem lembrado. Tem isso sim. Bem lembrado. Você vê que eu preciso... a gente não está olhando a classificação. E vocês... Não, mas dá, sabe? Bota uma ordem lá, dá. Vocês não estão me lembrando de olhar a classificação. Aí eu vou ficar as classificações tudo errado aí. Não quero nem saber também, vocês que se dão. A Itaúsa é assim, Itaú 300 bilhões de lucro, Itaúsa 30 bilhões. Acabou, próxima empresa. Agora, essas com a liquidez baixa na ON não montam uma posição muito grande, né? O que é isso aqui? Maquininha, múltiplo histórico. É isso aí mesmo. Bom, a Leve também redondinha, não tenho que analisar, tudo certinho. Lucro consistente. Margem é baixa. Não, para com esse negócio de margem baixa. Margem baixa nada, olha aqui. Para o setor ela é que tem a margem mais alta. Então a margem não é baixa. A margem só adianta comparar no setor, não tem negócio de margem baixa. Tá cheio de empresa boa que não é bancão e Ambev. Aí daqui a pouco os bancos dão problema e você é creu. Então redondinha, vamos para a próxima. Eu tô atrasado, pessoal, e hoje eu resolvi falar sem parar. Essa daqui, Pomo,
fica assim em eco, mas assim, tudo bem, vender ônibus não é igual vender banana, mas já não tá legal, cara. Essa margem tá caindo há 38 anos. E a dívida, ficava esse negócio. A dívida é do Banco Moneio, agora já está grande, mesmo descontando do Banco Moneio. Então a dívida está crescendo, a margem está caindo, isso aí é a duplinha que eu tô fora. Entendeu? Não tem nada que, assim, é a duplinha da desgraça. Dívida sobe, margem cai. Dívida sobe, margem cai. Cara, não é isso que você quer o contrário. E vocês têm que tomar muito cuidado com essa enganação de mais isso, mais isso, mais aquilo, mas não tá bom, tchau. Sabe? Para com o negócio de mais isso, mais aquilo. Ou você aprende a sair de empresa, ou é melhor não ter ação. Porque tudo que você ganha nas boas, você vai perder naquela porcaria que você não consegue sair. Vai pra caderneta. Sabe? É retardado? Vai pra caderneta. Caderneta ganha da maioria dos investimentos, eu já mostrei isso pra vocês aqui. O sujeito bota 10 mil na bolsa, dali a 6 meses ele tem menos 20. Então na caderneta ele teria 10.300. Então, para com essa porra. Essa daqui é o seguinte, é a mesma coisa, olha só. Você tem que saber de onde vem. É a mesma coisa do relacionamento. Porra, parece um cara legal, parece uma mulher legal, mas olha de onde vem. Porra, sabe? Então, não quer dizer que ninguém possa mudar. Todo mundo pode mudar, vamos dar uma chance. Mas, pé atrás. Porra, tá tendo cada vez mais lucro, não tem dívida, redondinha, não sei o que, PPP, não sei o que lá. Porra, cadê? Majoritário, TAM SA. E é pior. Tá lá no estatuto, vai lá ler, tá aqui no mural, mas deve estar lá na 20ª página, eu já não vou conseguir ler. Mas tá lá, cara. A TAM SA pode fazer o que quiser, cara. Pode fazer o... tá aqui. Tem alguém que bota aqui o estatuto. Em algum lugar daí. A TAM pode fazer o que quiser. E é dona, então, pra mim, cara, porra, a TAM é dona, eu não quero saber se dá 200 bilhões de lucro. PDGR tem uma vantagem, consegue ser pior que a Gafisa. E tá começando, sabe, é a mesma história, setor de construção, não sei o que, aí começa a fazer dívida. Sabe que outra coisa é legal? Eu aponto também. Eu aponto pro quadro. Assim, é pra apontar com o mouse, o idiota, não adianta apontar com o dedo. Aí a dívida é 1,5 bilhão, no ano seguinte vira 5 bilhões. Pô, sai, vai embora da empresa, chega! Não tem como. Mas a dívida é proporcional ao EBIT. A empresa que aumenta a dívida de 1,5 bilhão para 5 bilhões da noite pro dia, sai! Sai, cara, não dá. Tem que ter bom senso, vai embora. Aí o que acontece? Não, mas o lucro aumentou. Olha a receita, de 2 bilhões para 5 bilhões. Tá tudo aumentando, vai dominar o mundo. Vai sim, 2 bilhões de prejuízo. Paga a conta aí, otário. Porto Seguro, para mim, é a top aqui do setor de seguros. Porto Seguro, BBSE, Sul América, nessa ordem. Isso é top, top. Toda boazinha e tal, não sei o que, bonitinha. Pá, só tem predicado. Pá, muito legal. Tem que acabar. Caramba, tô atrasado. Tô atrasado! Portobello. Portobello saiu da cracuda. Olha, isso é outra coisa que eu vou falar pra vocês importante sobre a análise de empresa. É sério, pessoal. Eu tô usando essas metáforas, mas é sério. Cara, teu parente é cracudo. Porra, triste.
Porra, tu foi lá, ajudou, tu é um bom samaritano e ele tá 19 meses, 38 dias e 13 horas sem usar tóxico. Cara, é mó barato e é duro mesmo. É duro mesmo. Não acha que é fácil se livrar de droga, não. É duro. Se livrar de cigarro é duro. Qualquer vício é duro. Tem que respeitar o viciado. É, você pode até desistir, porque o cara é cracudo e tal. Porra, não dá, vou destruir minha família. Paciência, vai porra aí que parta. Mas não é fácil se livrar de vício, não. Então tá lá o cracudo. Mas, cara, pode estar o tempo que for. Quem abandonou e fala pra você, eu sou viciado. Porra, mas você tá 19 anos, não sei o que lá. Eu sou viciado. O cara que achar que não é mais viciado é o que volta. Só consegue viver bem o que sempre diz, eu sou viciado. Então, a empresa estava na lama, cracuda, conseguiu melhorar. Ótimo. Já tem anos de melhora. Mas nunca se esqueça que um cracudo pode voltar a ser cracudo. Então, qual é o sonho da sardinhada? Achar a porcaria que vira ouro. Aí fica turnaround, perde 100 bilhões em turnaround, aí numa que acerta ganha 1 bilhão, mas perdeu 99 bilhões. Então, mas quer dar aquela cacetada, porque a sardinhada quer dar cacetada. Essa empresa foi uma turnaround. Ela dava prejuízo, tinha uma dívida imensa, foi se ajustando, se equilibrou, mas esse ano não está sendo um ano bom, mas crise sistêmica, esse setor sofre mesmo, mas tem que ficar de olho, porque falou bem aqui o nosso amigo, não sei quem é, Eduardo. A Hering foi lá e acabou com a dívida, zerou a dívida. Nós vamos passar por anos difíceis, vou zerar a dívida. Então, o que é ruim não é ela estar piorando numa época de crise, é estar aumentando a dívida. E já está chegando nos limites. A dívida em relação à EBITDA já está 2,46. Então o que é ruim é isso. A Hering piorou, mas a Hering foi lá e zerou a dívida. Você vê que é uma administração, é a cigarra, se prepara para o inverno. Não, quem se prepara é a formiga, a cigarra não se prepara. É a formiga que vai lá e se prepara para o inverno. Então, winter is coming. E a empresa está aumentando a dívida. Isso não é legal. E já foi cracudo. Então, porra, já foi cracudo. Chega 3 da manhã em casa. Largou o trabalho. Você vai desconfiar. Né? Então, é isso que eu falo que a análise de empresa é a arte. Não precisa ficar horas e horas estudando o balanço. Tem que saber dos Paranauê. Essa empresa aqui, por exemplo, cara, vamos voltar para os relacionamentos. Você tem que ficar com a sua mulher, a mulher ficar com o homem. Não é, porra, eu vou namorar essa mulher da seguinte forma. Eu contrato aqui o Nil Ibov e ele vai lá chegar nas mulheres pra mim. Porra, não dá. Então, porra, se eu quero ser sócio de ações, eu vou lá e compro as empresas. Não tô afim de comprar a ação de uma empresa que compra ação. Sabe? Que porra é essa, cara? Eu sei comprar ação, eu aprendi na Baixa.com, tem os quadros de ações, dá pra ver direito. Porra, vai, faz o que o Baixa manda e pronto. Então, tô fora, cara. Então eu, com a minha idade, o Nil vai lá, chega na menina e fala, ó, aquele cara lá tá afim de você. O que a menina vai achar? Pô, o cara é um retardado. Então eu tô fora. Tô fora, análise rápida, tô fora, esse é o modelo de negócio. É a mesma coisa daquela Multiplus lá, não é só que a Tânia é dona, não. Eu não gosto do jeito que ela faz dinheiro. Que porra é essa? Faz dinheiro porque nego não pega as milhas? Isso é jeito de fazer dinheiro? Tô fora. Aí vamos aqui para Vivo.
Vinha muito bem, esse ano piorou. Não tem nada demais, pessoal. Vamos com calma. Um ano um pouco pior não é o fim do mundo, não. E assim, ano passado teve não recorrente. Então, em relação a 2013, não tá tão ruim assim. Mas essas porcaria de telefonia, porra, é uma confusão. Primeiro, você é sócio de uma empresa que compra outra, que faz fusão, que tira aqui, que vira duas, que não sei o quê. Daqui a pouco você comprou a ação de uma, virou da outra. Aí é a mesma coisa, vamos voltar pro relacionamento. Você casa com uma, chega em casa, tem outra. Não é mais a que você casou. Tem gente que vai achar até bom, mas sei lá, é um risco grande, sei lá o que é. Mas mesmo assim você vai desconfiar. Que porra é essa? E além do mais tem isso também. Telefonia fixa, meu amigo, sabe? Já era. Já era. Eu tô lutando para tirar aqui de casa, porque só serve para tocar o telefone e você ficar nervoso. Porra, só liga quem? Tua tia. Para falar 2 horas. Então, porra, telefonia fixa já era. E agora, sabe, as empresas... É a mesma coisa do táxi. Eu não tenho nada contra taxista, tenho o maior respeito por taxista, mas só vai se concorrer com o Uber de uma forma, melhorando os serviços. Pode proibir quanto quiser que vai ter. Aí vai proibir o Uber, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Exatamente, telefone fixo toca, dá até taquicardia. Aí o Rafael falou uma coisa, aí a mulher que liga pra mãe, e aí já era, você tem que ter telefone fixo, porque já era. Mas quando toca é uma desgraça. Então, não vão proibir o WhatsApp. Não vão proibir a evolução. Não vão proibir Netflix. Pode proibir, mas dá um jeito. O nego ainda não entendeu que internet não tem o que fazer. Você proíbe um, vem outro. Proíbe outro, vem outro. Não adianta. É o burro correndo atrás da cenoura. E o que acontece? O que você vê nessas empresas de telefonia é que elas não estão afim de mudar, elas estão afim de dar um jeito do mundo não mudar. Deixa eu botar um recado aqui. Pessoal, esse chat atrasou. Vocês estão me ferrando, cara. Então, esse é um modelo ultrapassado. A pior coisa quando você tem um modelo ultrapassado, você vê a Cielo está investindo 8 bilhões. Ela que está no modelo totalmente atual, ela está tentando se renovar. E essas empresas, qual é a luta dessas empresas de telefonia? Para que o mundo não evolua. E meu amigo... tá ferrado. A Kodak, ela inventou, ouçam bem, ela inventou a fotografia digital. Ela patenteou a fotografia digital, a Kodak. Mas ela fez de tudo para a fotografia digital não existir, porque o grande ganho dela era vendendo filme. O que aconteceu? Faliu. A Kodak é a maior prova de que se você não muda com as mudanças do mundo, você é arrasado pelas mudanças. Quando o mundo muda, se você não muda, você é destruído pelas mudanças. Então, é isso que eu falo, a análise de empresa é arte. Essa empresa tem lucro? Tem. Ela é até redondinha? Fluxo de caixa líquido positivo? Tem sido. Esse ano está fazendo um investimento maior e tal, está negativo e tal. Mas está parada no tempo. Está parada no tempo. Está fadada a ser destruída. Por isso a gente vem para outra que é o tempo. Não é legal? Não é legal? Acabei de falar em tempo. Liquidez meio baixa, pessoal, dessa tempo aqui, tá? Falou em saúde, eu já boto um pé atrás, né? Falou em saúde, tudo que lida com saúde é complicado, porque o que acontece?
quando você lida com saúde, você para ter lucro, você não pode se preocupar que as pessoas vão morrer pelas suas decisões. Empresa de plano de saúde, se seguir a lei, quebra. Tem que ficar não pagando, deixando as pessoas morrerem e tal. Então entra naquele negócio que são empresas que vão contra a sua essência para sobreviver. Então é um negócio que realmente eu acho que é complicado. Um exemplo excelente a Apple é uma empresa que matou coisas dela mesmo para conseguir evoluir. Então, quando o mundo muda, se você não muda com ele, você é destruído pelas mudanças. Aqui tem um exemplo da Baixa.com. A Baixa.com era um site de opções. Se fosse até hoje um site de opções, tinha morrido. Porque opções foi perdendo importância. Tem opções ainda, mas criou muitas coisas. TBLE, das empresas elétricas, talvez a que tenha se comportado melhor. Passou pela crise energética voando, equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo. Desse setor, é realmente nem tem muito o que falar. Taesa também vem vindo muito bem. Só não é mais maquininha. Tem que mudar aqui. De dividendo. Vamos mudar. Onde muda mesmo? Nem sei onde muda. Aqui. Não, TBLE tem liquidez suficiente. Que mais liquidez que você quer? Não é alerta não, dividendo. Tem problema nenhum com a dividend da TBLE, nenhum problema. Tem problema nenhum. Taesa também, de empresa elétrica, que está indo muito bem. Tem o problema da Unit, não me engana com esse negócio de Unit, não quero nem olhar. Sabe? Mas cada um decide. Valide é uma empresa muito interessante, de um setor interessante, uma empresa que vem se reinventando. E assim, a margem caiu um pouco, mas ela vai indo. Crescimento moderado, empresa interessante. Não tem problema nenhum com a liquidez da TBLE. Essa aqui tem problema com a N. A PN não serve e a liquidez da ON é meio baixa. É aquele negócio, não pode fazer posição muito grande. Mas é uma empresa que vem bem. Esse ano está pior, teve agora um prejuízo, tem que ficar de olho. Mas, olha só, da mesma forma que empresa ruim quando tem um trimestre bom não quer dizer nada, empresa boa quando tem um trimestre ruim não quer dizer nada. Eu nem olho trimestral para falar a verdade para vocês, eu acho danoso olhar trimestral. Aí isso aqui eu fiz, mas deixa isso para lá, não tem negócio, pediram para fazer e tal, mas não serve para nada. Então, teve algumas que eu não falei, essa daqui e essa daqui. E vamos acabar. Eu sou obrigado a olhar. Lynx tem pouco tempo de bolsa, né? Ela tem dados até bons. Esse setor, quando é programas e serviços, é um setor interessante. Hardware que é bem complicado. Então o Lynx parece uma empresa que pode vir a ser interessante. Mais 2 anos de bolsa. Vamos com calma. Vou dar uma olhada na TBLE. BBSE, dados muito bons, mas o setor de seguro do Banco do Brasil não me agrada muito, mas os dados são muito bons, né? Tem a vantagem que tem um monte de gente que faz seguro lá porque é só apertar um botãozinho. Então essa é uma vantagem. Tractebel, bom, liquidez não tem problema nenhum, 4.000 negócios por dia.
free float de 21%, o ideal é 25%, mas 21% tá ótimo, não tem nenhum problema. Não começa a procurar pelo em ovo, não. Pessoal, então esse foi o chat de hoje, já estou bem atrasado, um abraço para vocês, tudo de bom, desculpa aí tanta besteira. Vale foi semana passada, é só olhar o vídeo da semana passada que está lá na área de vídeos. Então um abraço pessoal, tudo de bom.